Boa tarde. É um prazer voltar. Já estava com saudade. Acho que nós tivemos um bom debate de manhã. Eu, particularmente, gostei muito. E espero que nós tenhamos também uma oportunidade de avançar nessas discussões agora, porque considero como da maior importância para as entidades sindicais. E eu não estava originalmente programado para falar sobre esse tema. Estava convidado o Dr. Erlan, que é um grande amigo, meu amigo pessoal, meu parceiro, foi chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Trabalho nos 4 anos em que eu fui procurador-geral, ou seja, uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito próxima e de identidade de ideias, né, e de propostas. Então, e ele não pôde vir e me pediu, como eu já estaria aqui, me pediu que eu substituísse. Eu faço isso com muito prazer, mas certamente não farei com a mesma capacidade que o Dr. Erlan faria. Vou tentar aqui, humildemente, substituí-lo. Mas vejo que o Dr. Erlan preparou, pode ser o... Cadê o... Está ali? Oh. Vocês já notaram que eu não tenho a menor intimidade com essas coisas da informática, as coisas. É porque eu me enrolo. Eu, às vezes, quero passar o slide para frente, o slide volta, enfim. Mas a gente vai tentando, né? Uma hora a gente consegue acertar. Ainda mais esses assim, ó, tem assim, ó, você vai clicando, aí você não sabe exatamente, eu nunca consigo lembrar quando é que acaba, quando é que ainda tem mais um, mas nós vamos tentando trabalhar. Esse é um pequeno roteiro que o Dr. Erlan preparou e que vai guiar a nossa discussão. O fenômeno da coletivização do processo é uma questão de âmbito internacional, não é só uma questão que envolve o Brasil. Aliás, eu faço um recorte, porque depois eu não vou lembrar de falar, mas nós temos um brasileiro, professor Antônio Gide, um baiano, que está radicado nos Estados Unidos já há décadas, creio que pelo menos 2 décadas, eu acho que já tem mais de 20 anos. Antônio Gide é um grande amigo, e ele foi para os Estados Unidos para fazer um pós-doc, né? Doutorado, foi para lá para fazer um doutorado, aí acabou ficando para fazer o pós-doc e aí não voltou mais. E agora, esse ano, agora no meio do ano, ele levou um dos grandes amigos que nós temos na Procuradoria-Geral do Trabalho, que é o doutor Ricardo Brito. Ricardo fez uma amizade grande com o Antônio Gide. Por conta dessa amizade do Ricardo, durante o nosso período como procurador-geral, nós levamos o Gide umas 4 vezes para falar para os procuradores sobre o processo coletivo. E o Gide é das maiores autoridades no mundo sobre processo coletivo. Em obras publicadas e está... Então, eu quero dizer, quando nós estivermos discutindo esse tópico, agora na sequência, eu não vou lembrar de fazer essa referência, mas não poderia deixar de registrar aqui a alegria e o júbilo, né, de ter um grande amigo, um grande brasileiro, à frente das discussões do processo coletivo, meu amigo Álvaro, no mundo inteiro. E creio, a grande saída para todos nós. Vejam, já avançando aqui na nossa conversa. Eu acho que é isso. Vejam, nós lutamos para construir um conjunto de normas, pensamos em um conjunto de princípios, legislação de toda sorte, Constituição da República, legislação ordinária, normativa internacional, tudo dentro de uma perspectiva de proteção daquele que é o mais fraco na relação do capital versus trabalho. Na relação de trabalho, sabemos todos que esse trabalhador é a parte mais fraca, tanto que toda a doutrina considera o trabalhador como o hipossuficiente. E a perspectiva do direito do trabalho vem toda nesse sentido. Não vai o direito do trabalho buscar uma revolução. Não é esse o propósito do direito do trabalho. Não devemos esperar isso do direito do trabalho.
Essa é uma outra discussão. É uma discussão da filosofia, uma discussão da ciência política, uma discussão da sociologia, se nós vamos fazer revolução para mudar o processo produtivo. Não é isso que está em pauta. O que está em pauta é observar como funciona esse sistema capitalista de produção, como se dá essa relação entre o patrão e o empregado, e como nós poderemos interferir para, digamos assim, minorar, diminuir a exploração que o sistema capitalista de produção impõe do patrão em relação ao seu empregado. O trabalhador é efetivamente o elo mais fraco desse processo, é o elo mais fraco dessa relação. E é isso que nós estamos construindo. Ou seja, eu não quero voltar a novamente desenvolver aqui o tema da manhã, mas nós sabemos do que estamos falando. Se nós construímos um sistema de proteção, nós estamos às vésperas de ver esse sistema de proteção ruir. Então, daí a importância de discutir a coletivização do processo. E nesse aspecto, o sindicato é importantíssimo, importantíssimo. Ao lado dessa construção do direito do trabalho, nós temos uma construção mais ampla, uma construção de enfrentamento, de discussão de um sistema de proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Nós poderíamos dizer assim, muito rapidamente, que nós iniciamos um processo buscando, primeiramente, garantir as liberdades individuais. E aqui eu não vou entrar na discussão teórica se nós temos gerações de direitos humanos, né, ou se nós temos etapas, né, de discussão e de construção desses direitos humanos. O fato é, a humanidade caminhou, a humanidade observou que era preciso, primeiramente, garantir as chamadas liberdades civis. Depois a humanidade observou que ao mesmo passo, ao lado de garantir as liberdades civis, era preciso garantir um avanço de forma mais ampla, para que as pessoas, para que os trabalhadores, para que as pessoas de uma forma geral, tivessem acesso, digamos assim, a outras situações também entendidas como de direitos humanos ou de direitos fundamentais. A diferença é estabelecida na doutrina muito de forma, eu vou trabalhar aqui de forma bem simplista, né? Os direitos humanos seriam aqueles direitos naturais, aqueles direitos que toda pessoa tem pelo simples fato de ser uma pessoa, pelo simples fato de ter nascido. E quando você observa os direitos humanos fundamentais, você passa a observar os direitos que estão garantidos pela legislação, especialmente pela Constituição da República, porque é um outro processo em paralelo. O processo de levar essa construção, essa discussão de direitos humanos fundamentais, essa discussão de direitos sociais para a Carta Magna de cada país. Nem sempre foi assim. Isso começa lá pelo início do século XX, nós estamos em 2017, mais ou menos 100 anos atrás, com a Constituição do México, a Constituição originada da Revolução Zapatista do México, Constituição de 1917, e logo depois a Constituição da Alemanha. A Constituição da Alemanha acabou que não foi, digamos assim, muito desenvolvida, porque logo vem o horror do nazismo, né? Hitler acaba por não permitir o desenvolvimento da Carta de Weimar. Mas a Carta Mexicana, né? A Carta Mexicana, esta foi aplicada. E mesmo com o horror do nazismo, a lição da Carta da Alemanha também chegou até nós. Agora vejam, nós demoramos de 1917 até 1988, Constituição da República, vigente, para aplicar essa proposta do constitucionalismo social. Se nós pudéssemos aqui, eu não vou cansá-los com essa discussão eminentemente teórica, não, mas eu preciso só fazer essa introdução. Mas se nós pudéssemos observar agora e fazer um estudo das constituições do Brasil, nós observaríamos com absoluta tranquilidade, repito, com absoluta tranquilidade, que até a Constituição de 1988, nós tivemos várias, desde a primeira Constituição do Império,
nós tivemos várias constituições, todas elas traziam, em primeiro lugar, a discussão sobre o Estado, a importância do Estado, as questões que dizem respeito ao Estado. A Constituição de 88 inova e estabelece a discussão que é chamada pela doutrina de constitucionalismo social. Por isso, logo no primeiro artigo da Constituição da República, nós temos os fundamentos da República. E ali nós vamos encontrar a dignidade da pessoa humana, a cidadania, o valor social do trabalho, a livre iniciativa. Isso para nós, rapidamente, você falar dignidade da pessoa humana, cidadania e valor social do trabalho, e estabelecer que esses mandamentos são fundamentos da República, já estabelece uma mudança. Daí, artigo 2º, artigo 3º, veja um artigo 5º, enorme, um artigo caudaloso da quantidade de garantias de liberdades civis e de liberdades que ocorrem até mesmo em relação ao Estado, ou seja, protegendo o cidadão do próprio Estado. Dispositivos que estão sendo, vale recortar, atacados pela Lei 13.467, como, por exemplo, o acesso à justiça. Isso é uma das maiores garantias que a humanidade construiu, o chamado direito de petição, o chamado direito à justiça. A Lei 13.467, isso é objeto de uma intervenção do Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República, numa ADI, se não me falha a memória, 5766, podem depois conferir, em que ele aponta 3 dispositivos da Lei 13.467 como dispositivos que impedem o acesso, especialmente daquele trabalhador mais carente, mais pobre, mais necessitado, à Justiça do Trabalho, determinando o pagamento de custas, determinando o pagamento de honorários periciais, determinando o pagamento de honorários advocatícios para aquelas pessoas que estão protegidas pela gratuidade de justiça. O inciso 74 do artigo 5º da Constituição da República é expresso. É obrigação do Estado garantir o acesso dessas pessoas ao judiciário, porque elas estão protegidas. E a Lei 13.467, como de alguns outros dispositivos da Constituição, faz tábula rasa de mais um. E traz, vejam, eu não estou falando aqui, o professor Gerson Marques falou agora, de uma perspectiva de futuro na negociação coletiva, que nós devemos ter. A Lei 13.467 nem entrou em vigor, mas já há juízes do trabalho com essa perspectiva de futuro, porque já estão agora, no mês de outubro, nós já tivemos notícia de juiz do trabalho que em audiência de primeiro grau, foi isso, Álvaro? E em juiz do trabalho, em audiência de primeiro grau, chamou o trabalhador e falou: olha, a sua demanda será julgada já sob as luzes da nova legislação. Vejam que pode... Olha só, que coisa mais absurda, isso é uma covardia, extrema covardia. A sua demanda será julgada sob as luzes da nova legislação. O senhor poderá ser condenado a pagar honorários advocatícios. O senhor será condenado a pagar custas judiciais. O senhor será condenado a pagar isso, a pagar aquilo. Estou dando a opção do senhor agora de desistir da sua ação. Sensacional, né? E a informação que chegou para nós era a cópia da ata onde o trabalhador desistia da ação. Enfim, é o que nos espera daqui para frente. Essa ADI foi protocolada no finalzinho do mês de agosto, se não me trai a memória, 24, 25 de agosto, e está distribuída ao ministro Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso. Já me disseram que eu sou um Zé Mané, um bobão, mas eu prefiro acreditar que eu sou otimista. E eu acredito que há uma boa chance do ministro Barroso decidir
essa ação direta de inconstitucionalidade a favor do autor, ou seja, a favor do Ministério Público que propôs a ADI, não permitindo que essa violência, que essa agressão seja perpetrada. Os dispositivos da 13467 que impedem o acesso do trabalhador carente, do trabalhador protegido pela gratuidade de justiça, protegido pelo Estado, ele tem que estar protegido pelo Estado para ter o acesso à justiça, são claramente inconstitucionais. E eu espero que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja nesse sentido. É porque nós temos tido tantos exemplos, né? Tantos exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal que talvez merecessem de nós uma outra postura. Nós temos decisões, e faço só um recorte para a gente poder seguir na discussão, mas nós temos decisões, essa decisão, por exemplo, que diz respeito à contribuição assistencial. O ministro Gilmar Mendes discutiu e decidiu no chamado plenário virtual. Você acompanhou, Álvaro? O ministro Marco Aurélio colocou isso. Essas questões não podem passar das preliminares no plenário virtual. E o ministro Gilmar Mendes avançou. O plenário virtual, claro, dá para perceber, os ministros não estão na casa, sabe-se lá onde está o ministro. Pode estar jogando golfe. Sei lá, pode estar fazendo o quê? Fazendo a unha, não sei. Pode estar fazendo qualquer coisa. E o sujeito leva uma questão dessa importância, avança para o mérito, não era possível avançar para o mérito, avança, e no seu voto traz 4 precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. 3 desses 4 precedentes tratavam de contribuição confederativa e não da contribuição assistencial. E o tribunal julgou, entendendo uma questão que jamais foi entendida como constitucional. O Supremo tem vários julgados. Contribuição assistencial não é matéria de discussão do Supremo, porque não tem sede constitucional. Vários julgados. E aí ele apresenta 3 precedentes. O 4º não era específico. Os 3 eram da confederativa. E decreta o fim da contribuição assistencial, praticamente. Isso sem falar na discussão da súmula 277, da ultratividade, que até agora não foi ao plenário. Até agora não foi ao plenário. É decisão monocrática. E ao sujeito dar uma decisão monocrática, senta em cima do processo e não leva, não vai ao plenário. Enfim, são essas as situações. Agora, eu vou usar essa questão da súmula 277 para avançar na nossa discussão. Vejam bem, depois eu volto aqui à sequência dos slides, mas eu quero usar essa situação. Porque, vejam, estamos falando aqui do processo coletivo. A discussão da ultratividade está, se a memória não está me traindo, não deveria, porque o dispositivo é muito conhecido, no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República, que trata da competência da Justiça do Trabalho. É o mesmo dispositivo que trata da ação de dissídio coletivo e que trata do famigerado comum acordo. E ali está disposto que em havendo julgamento, o juiz, ao julgar, não pode deixar de observar aquilo que a negociação coletiva construiu anteriormente. Isso está expresso no parágrafo 2º do artigo 114. Aí eu pergunto, não só aquilo que a negociação coletiva construiu, mas os patamares mínimos de garantia de defesa do trabalhador. E o que o ministro Gilmar faz? Julga monocraticamente, decreta que não é mais possível a ultratividade. E por quê?
porque ele praticamente elimina a súmula 277, mas o comando, pelo amor de Deus, o comando está na Constituição da República. O Tribunal Superior do Trabalho demorou quase 8 anos para alterar a sua jurisprudência. Deveria ter alterado de imediato com a emenda 45. Dezembro de 2004. E essa redação é da emenda 45. E se nós fôssemos, digamos assim, mais chatos, mais impertinentes, nós poderíamos dizer que esse entendimento já vem da origem da Constituição de 1988. Mas não vamos ser tão impertinentes, vamos ficar com a emenda 45. Ora, será que o Supremo Tribunal Federal, pela caneta do ministro Gilmar Mendes, acaba de alterar o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República? Não me consta que isso tenha acontecido. Mas nós estamos repetindo, a Justiça do Trabalho, inclusive, que não se pode mais, o ministro Gilmar andou suspendendo aí ações e com reclamação, negociações, porque ofendem a decisão que ele proferiu nessa discussão da súmula 277. Ou seja, nós estamos realmente em um momento difícil. Agora, por que eu estou insistindo nisso? Porque é mais importante ainda a observação do processo coletivo. Avanço. Vejam só. O dispositivo do inciso 3º do artigo 8º da Constituição da República trouxe uma grande celeuma quando a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 88. Eu advogava nessa época, eu advogava no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, e eu me recordo que os juízes não admitiam a substituição processual. Teve um juiz uma vez numa audiência que exigiu que eu juntasse procuração. Eu digo, como é que eu vou juntar procuração? Nós estamos fazendo aqui, era uma ação de cumprimento. Como é que eu vou juntar procuração de 2.000 professores? Não tem condição de fazer isso. Eu estou me valendo do dispositivo da Constituição que garante a substituição processual. Mas sabemos todos que houve um lapso de tempo até que o Supremo Tribunal Federal decretasse que a substituição processual é ampla. Mas naquele primeiro momento, claro, o advogado vai fazer o papel dele, né? E tem que fazer, o advogado tem que fazer o seu papel. Se ele está lá defendendo a empresa, ele vai lá fazer a defesa da empresa, vai criar todas as dificuldades para mim, que sou advogado do sindicato. E foi o que aconteceu. Mas como é que eu poderia juntar a procuração quando eu estou pedindo ao juiz que determine que uma escola, um grupo de escolas, ou as escolas, no contexto geral, cumpram uma regra, uma cláusula da norma coletiva? Eu preciso proteger o trabalhador. E é isso que a substituição processual me dá. Essa possibilidade de proteger. Por quê? Porque em sede de substituição processual, o sindicato ingressa em juízo em nome próprio para defender direito de outro. Isso é fundamental. Vejam a importância dessa perspectiva em um momento como esse agora, que os trabalhadores serão diretamente penalizados, na hipótese de buscar a justiça para defender seus direitos. Olha a importância da entidade sindical. A diferença entre substituição processual, tá? Acho que está na tela, e a atuação como representante legal. Porque como representante, diferentemente da situação de substituto, o sindicato não é parte no processo. Ele apenas faz o papel de condutor. Ele vai permitir que
que o trabalhador vá à Justiça do Trabalho. Por exemplo, uma ação plurima, em que ele reúne os trabalhadores e busca a discussão de direitos daqueles trabalhadores. Então, veja, o sindicato faz, às vezes, de um condutor, mas ele não é parte, a parte é efetivamente o trabalhador, o direito que está sendo discutido é efetivamente um direito do trabalhador. Mas o sindicato pode cumprir esse papel. E eu vou além. Pode, não. Deve, ou pode e deve. Absolutamente necessário, o doutor Gerson falou aqui agora há pouco. Estava sentado lá no fundo, tomando um café, e ouvi quando ele disse: agora, os advogados são fundamentais. Agora, os sindicatos vão precisar, talvez como nunca antes, dos seus advogados. E eu quero repetir, e reafirmar, e assinar embaixo, em relação a essas palavras do professor Francisco Gerson. Porque se os trabalhadores estão praticamente impedidos de acesso ao judiciário, esta atividade, não sei se posso usar essa expressão, deverá ser conduzida pelo sindicato. E isso que vai permanecer, o que vai auxiliar o sindicato nesse sentido é exatamente o processo coletivo. Nós vamos precisar estudar. Agora há pouco, Neto dizia aqui, nós estávamos nos preparando para iniciar essa nossa discussão, e Neto dizia aqui que ganhou uma ação em relação ao SERPRO, ele me disse aqui, né? Uma ação civil pública. Eu falei, você tem que divulgar isso, porque já não é comum o sindicato apresentar, aforar uma ação civil pública. Quando o sindicato afora uma ação civil pública, com destaque, com uma situação importante, que atinge um determinado número, um número significativo de trabalhadores e vence, essa divulgação é obrigatória. Nós precisamos mostrar que isso é possível. Eu já falei algumas vezes, é fundamental trabalhar da melhor forma possível, saúde, moça, com o manejo da ação civil pública. E já ouvi a réplica de dirigentes sindicais e réplica que é verdadeira, e de advogados de sindicatos. Ah, mas o sindicato não tem uma ferramenta importante que o Ministério Público tem, que é o inquérito civil. É verdade. Mas muitas vezes, e aí vale dizer, o Ministério Público não está obrigado a ter o inquérito civil. Não é obrigatório instaurar o inquérito civil. O inquérito civil é uma forma de convencimento do membro do Ministério Público. Por isso ele é inquisitório. E se os sindicatos têm, isso é possível, como se organizar em relação à produção de provas, à busca de evidências, a importância do inquérito civil passa a ser relativizada. É óbvio, o membro do Ministério Público tem uma ferramenta poderosa. O membro do Ministério Público, instaurando o inquérito civil, ele pode, inclusive, requisitar informações de outros órgãos públicos, sob pena de crime de desobediência. Não se engane, é uma ferramenta poderosíssima. Essa ferramenta o sindicato não tem, pelo menos por enquanto. Já me disseram que há projeto de lei tramitando no Congresso nesse sentido, mas ainda não é uma realidade. Mas, repito, não é isso, não pode ser isso, ou seja, não é e não pode ser a impossibilidade do manejo do inquérito civil que deve tolher as entidades sindicais no sentido de aforar ações civis públicas, porque os trabalhadores vão precisar, os próprios sindicatos vão precisar. E é preciso cada vez mais que o trabalhador entenda que o sindicato é aquela entidade que deve defendê-los, é aquela entidade que vai defendê-los. Neto falava aqui hoje, perdoe-me, não sei em que momento, mas ele falava aqui de uma situação onde se discute a contribuição sindical. Não sei se foi ao final da manifestação da doutora Zilmara, ontem, perdoe-me,
Mas o que é importante nisso? Ele alertava da situação em que o trabalhador, onde se discute se a contribuição sindical continua sendo compulsória, acho que foi ontem mesmo, a contribuição sindical continua sendo compulsória, ou se essa contribuição sindical pode ser autorizada na Assembleia Geral. E ele falava da possibilidade de mostrar ao trabalhador, no papel, o que ele perde, quais os benefícios, os direitos que ele perde, se não for produtiva, se não avançar a negociação coletiva, se o sindicato não tiver condições de manter esse trabalho, ou seja, se o sindicato não tiver fonte de custeio. Então, é importante que o trabalhador observe a possibilidade do sindicato avançar nesse sentido, o sindicato garantir o seu direito. É mais uma proteção, o trabalhador precisa entender isso, o sindicato precisa entender que pode. Eu poucas vezes vi ações civis públicas manejadas pelos sindicatos. Acredito que já passou da hora de avançar nesta seara. E se a hora não havia chegado ainda, agora a hora chegou. Mais uma forma de proteger o trabalhador. Aqui um exemplo específico de reclamatório, né, de ação plurima, é que reclamação é um termo utilizado pela CLT, né? Então, nós temos que nos render a essa terminologia, ainda que não haja uma perfeita concordância com ela. Eu não gosto da expressão. Do meu ponto de vista, o que você propõe no judiciário é ação, né? A reclamação é um expediente próprio, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, é um expediente que a própria CLT trata como de direito administrativo do trabalho, né? Mas, enfim, acho que isso não é o objetivo da nossa discussão aqui. Mas veja, em termos de representação processual, uma reclamatória plurima pode trazer, em sede de representação, pode trazer uma enorme proteção para o trabalhador. Porque é o sindicato que vai viabilizar essa discussão, é o sindicato que vai viabilizar o acesso do trabalhador ao judiciário. E isso pode fazer a diferença. Pode e deve fazer a diferença. Quando, aqui eu tenho na sequência, eu tenho aqui embaixo, eu não sei se o pessoal lá do fundo consegue observar, mas tem, tá, em negrito, identidade de matéria, exemplo do adicional noturno. O pedido pode ser julgado procedente em relação a alguns e improcedente em relação a outro. Vejam só, a confusão que pode ser estabelecida quando você ingressa com uma demanda ou várias demandas individuais, ou quando você ingressa com uma demanda em que você tem situações diferentes. Uma discussão sobre o adicional noturno, alguns terão direito, outros não. Alguns terão direito a um determinado valor, outros a um valor diferente. Discussão de horas extras, por exemplo, né? Em que você tem situações que são diferenciadas em relação àqueles trabalhadores. Isso pode trazer uma dificuldade? Pode. Então, é importante a intervenção do sindicato. É importante que o sindicato possa ingressar em juízo, até mesmo para evitar decisões que sejam díspares, prejudiciais a um determinado grupo de trabalhadores. Então, essas questões, eu repito, deverão estar na ordem do dia das entidades sindicais. Gerson falava agora há pouco que teve que reaprender a negociar, não foi? Quando levaram para ele discussões envolvendo, acho que teve um questionamento aqui, de discussões de servidor público. Eu acredito que nós vamos ter que reaprender muita coisa. Essa ameaça aí de extinção da justiça do trabalho é real, já falei isso de manhã. Há efetivamente no Congresso Nacional um desejo de acabar com a justiça do trabalho. Eu não sei se isso é bom, não, sinceramente. Não creio que seja. Mas tem uma discussão que envolve aí a competência na esfera criminal. Também não sei se isso é bom, não. Vou dizer por quê. Os crimes que viriam para nós, para a atribuição do Ministério Público, para a competência dos juízes do trabalho, salvo melhor juízo de
digamos assim, profissionais do direito criminal, eu não sou, são chamados crimes de pequeno potencial ofensivo. Esses crimes de pequeno potencial ofensivo, em regra, levam à transação penal. É uma dificuldade, vejam, uma situação tão grave como o trabalho escravo contemporâneo, que nós falamos de manhã, é entendido o artigo 149 do Código Penal como aquele que tipifica um crime de pequeno potencial ofensivo. Penas de reclusão de 2 a 8 anos. Na transação penal. Durante muitos anos, nós não tínhamos decisões na esfera criminal sobre o trabalho escravo contemporâneo. Porque os profissionais do Ministério Público não davam importância a essa atuação. Crime de pequeno potencial ofensivo. E antes ainda tinha uma discussão se a competência era da Justiça Federal ou da Justiça Comum. Melhorou quando a competência ficou definida pelo Supremo como da Justiça Federal. Mas eu não sei se isso é importante. Mas, enfim, não é esse o objeto da nossa discussão por agora. Vejam só. Avançando. Aqui tem uma ementa. Vou fazer a leitura para os senhores, rapidamente, até porque pode ser que o pessoal não consiga ler. Recurso de revista, ação plurima, representação processual, sindicato, possibilidade. Vejam, ação plurima, representação processual, sindicato, possibilidade. Na hipótese de ação trabalhista plurima, bom, perdoe-me. Eu acho que há um entendimento aqui do que seja uma ação trabalhista plurima. Nem todo mundo aqui é advogado. São dirigentes sindicais, mas nem todo mundo aqui é advogado. Prossigo ou faço um recorte para explicar o que é uma ação trabalhista plurima? Então vamos lá. A ação trabalhista pode ser movida pelo trabalhador individualmente em busca de um direito individual que ele tem. Se esse trabalhador encontra outros trabalhadores em situação próxima ou situação parecida, ou seja, trabalhadores que também precisam discutir essas mesmas questões, esses trabalhadores podem se reunir em uma ação individual plurima. Por quê? Porque são direitos individuais e há uma pluralidade de autores. Os direitos são individuais e há uma pluralidade de autores. Então, reunimos então todos aqueles trabalhadores, cada um deles tem o seu direito que precisa ser garantido e nós fazemos uma ação só, chama-se ação individual plurima. Por gentileza, ação individual plurima não é entendida como uma ação coletiva. A ação individual plurima na ação individual plurima nós temos direitos individuais que estarão em discussão. Cada um tem o seu, perfeitamente identificado, individualizado. Pode haver uma diferença de direitos, de quantificação de direitos, de um para o outro. A ação coletiva é completamente diferente. Na ação coletiva você tem uma situação que envolve toda uma coletividade, em regra, com o mesmo diapasão ou com a mesma modulação em relação à agressão, à violência que foi perpetrada. Dou um exemplo para a gente poder avançar. Digamos que nós estivéssemos aqui, e claro que estamos em um ambiente de trabalho, óbvio, mas digamos que nós estivéssemos aqui todos em um ambiente de trabalho e esse ambiente de trabalho fosse nocivo à nossa saúde. Todos nós aqui estaríamos basicamente na mesma situação. Todos nós aqui estaríamos submetidos a um agente nocivo, a um agente agressor, que poderia nos adoecer. E aí não há como estabelecer uma diferença de graduação. Todos nós estamos submetidos ao mesmo agente agressor. Um sindicato pode ingressar em juízo e dizer para o juiz, olha, aquele grupo que está lá no auditório, lá no Hotel Serra Azul,
pode adoecer. Nós estamos pedindo que o senhor decida, ou o senhor dê uma decisão para que essas pessoas não adoeçam. Em poucas palavras, essa é uma ação que o Ministério Público poderia fazer, e já fez algumas vezes, porque o que está em discussão ali é um direito de ordem coletiva. Quando você tem direitos meramente individuais, o meramente não é na situação de somenos importância, não. É para que não se confunda com direitos, por exemplo, individuais indisponíveis, que nós vamos discutir mais na frente. Mas quando nós temos um direito meramente individual, o Ministério Público, por exemplo, não pode acionar a justiça. O sindicato pode, por meio da ação plurima, da ação individual plurima. E eu repito, vou cansá-los, mas vou repetir mais algumas vezes, e isso pode ser importante demais nesse momento. Então, enfim, seguindo aqui na ementa que está na tela. Na hipótese de ação trabalhista plurima, podem os reclamantes fazer-se representar, não é substituição, é representação, pelo respectivo sindicato da categoria, independentemente do motivo que determinou o não comparecimento, conforme dispõe o caput do artigo 843 da CLT. Olha, uma discussão importante do TST, né, até mesmo em relação ao pagamento de custas processuais. Não vamos esquecer que se a lei entrar em vigor e não houver uma decisão do Supremo, o trabalhador, mesmo aquele protegido pela gratuidade de justiça, será condenado ao pagamento das custas. Na sequência, nós temos aqui um dissídio coletivo, de natureza econômica, súmula 310, substituição processual, assembleia, autorização. Ao propor dissídio coletivo de natureza econômica, os sindicatos da categoria profissional não residem em juízo, sustentando a qualidade jurídica de substituto processual dos integrantes da categoria, mas de representante legal. Vejam, o dissídio coletivo sempre traz uma discussão muito interessante. Eu peço, inclusive, a ajuda dos advogados que estão aqui participando para me socorrer se eu não estiver observando corretamente. Mas vejam só, quando se discutiu a expressão comum acordo, muita gente entendeu que essa expressão era inconstitucional. E entendeu que essa expressão era inconstitucional porque impedia o acesso à justiça. Porque haveria ali, a gente estudou direito, aprende isso em processo civil, a formação de uma lide. E a lide é a pretensão resistida. E que haveria, então, um impedimento, aquele comum acordo estava impedindo a ação de dissídio coletivo, ou seja, estaria impedindo a formação de uma lide. A maior parte da doutrina e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho se fixou em sentido distinto, entendendo que o dissídio coletivo não é uma ação comum, que no dissídio coletivo nós não temos a formação de uma lide como nós entendemos comumente, que o dissídio coletivo não traz uma pretensão resistida. Isso poderia até acontecer naquele período em que a legislação determinava quais seriam os reajustes. Mas hoje nós não temos legislação determinando reajuste. Para ficar no exemplo mais candente, a discussão do reajuste salarial na database. Não há legislação, não há ordem, não há comando legal determinando que a empresa deve dar um reajuste na database. Se esse é o ponto mais importante do dissídio coletivo, eu estou aqui trabalhando o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, se esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, nós não teríamos na ação de dissídio coletivo a chamada pretensão resistida que caracteriza a lide. Então, estabelecendo-se a expressão comum acordo como uma condição da ação, porque é assim que o TST entende, não haveria,
nenhuma ofensa à Constituição da República, não haveria nenhuma ofensa ao direito de petição. É assim que o Tribunal Superior do Trabalho entende. Então, voltando aqui à ementa, para a gente fechar essa discussão, no slide seguinte está anotado que a súmula 310 foi revogada. Né? Foi revogada em 2003 exatamente porque o tribunal avançou. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, o tribunal avançou e entendeu que a substituição processual é ampla. Demorou, mas entendeu que a substituição processual é ampla. E nós devemos trabalhar exatamente com essa situação. Então, o finalzinho ali, assim o cancelamento da súmula 310 não implica a Assembleia deliberativa regular e a respectiva autorização para estar à instância. Recurso ordinário interposto pelo sindicato profissional citado é que se nega provimento. Ou seja, deve haver, nesse caso concreto, no sentido em que o tribunal decidiu, a Assembleia autorizando, e essa é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, a Assembleia autorizando não só o início da negociação coletiva, como até mesmo a propositura de uma ação de dissídio coletivo. Tudo isso vai se dar com a Assembleia. Talvez daí, eu não quero me envolver em uma discussão para a qual não me pediram para interferir, mas talvez daí um pouco de segurança, né, em relação à discussão da contribuição sindical. Eu não tenho dúvida que a Assembleia Geral tem que decidir as questões que são importantes para a entidade sindical. Não se discute nada, não se decide nada de importância dentro de uma entidade sindical que se não seja a partir da Assembleia Geral. Eu acredito que esse é um bom início para essa discussão. Ainda não estou absolutamente seguro, estou estudando isso, estou rabiscando um artigo em relação a essa questão da contribuição sindical. Mas me deixou, fiquei mais feliz com os resultados que aconteceram em Brasília nos últimos dias, de 2 seminários, um da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, no qual participei, e presidindo um dos grupos de trabalho, e também da jornada de direito processual, da Ana Mata, que a doutora Zilmara deu notícia aqui no dia de ontem. Sem dúvida alguma, é uma sinalização positiva de que pessoas se reuniram para discutir esse assunto e estão verificando essa possibilidade. Acredito que ainda há um caminho muito longo a ser percorrido, porque há também um grande número de profissionais, não só do Ministério Público como da magistratura, que não defendem essa tese, ou seja, que não acreditam nessa possibilidade. Pelo sim, pelo não, eu fico com o professor Gerson Marques. A hora é de buscar, e eu também não vou entrar nessa discussão que aconteceu aqui na manifestação do professor Gerson, de que os sindicatos estão afastados da base, a base está afastada do sindicato. Acho que não é isso que eu quero discutir. O que eu quero afirmar, e isso eu acredito, é que se está afastado ou se não está afastado, a base tem que estar dentro do sindicato. E quanto mais cedo esses trabalhadores estiverem dentro do sindicato, mais fortalecidas estarão as entidades sindicais. Se nós tentamos e não conseguimos, vamos tentar quantas vezes for necessário. Mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. É óbvio que é difícil. A verdade é que depois que caiu o Muro de Berlim, o sistema capitalista de produção entendeu que não precisava fazer tantas concessões, que não precisava estabelecer tantos benefícios. Isso foi no mundo inteiro, não foi só no Brasil. E aí, observe que a partir daquele momento a negociação coletiva ficou cada ano que passou mais difícil. As entidades sindicais passaram a ter a preocupação em não perder o pouco que conquistaram, ao invés de avançar ainda mais. Não é desconhecido, é difícil mesmo. Mas se a gente perdoe a brincadeira, mas se quiser moleza, vamos tomar sopa de minhoca. Não vai ser fácil, não. E a perspectiva é de ficar mais difícil ainda.
há uma clara intenção em atingir todo esse segmento. Não tenho dúvida disso. Patronato que está encastelado no Congresso Nacional, e essa representação, a par de ser a mais conservadora dos últimos anos, é a de menor representação de trabalhadores. Aumentou o número de profissionais da área de segurança, a chamada bancada da bala, aumentou o número de parlamentares ligados à área rural, a bancada do boi, aumentou o número, e aqui não é nenhuma consideração de ordem de discriminação ou de preconceito religioso, aumentou a bancada daqueles que são evangélicos, e é a bancada da Bíblia, é a famosa bancada BBB, que não é a Big Brother Brasil, mas é bala, boi e Bíblia, e esses setores são extremamente conservadores. Não são setores que estão de braços dados com o trabalhador, não são setores que estão de braços dados com o direito do trabalho. Ao contrário, essas pessoas hoje têm o domínio do Congresso Nacional. Isso é inegável. É preciso reverter esse quadro. É preciso levar ao Congresso Nacional um número mais significativo de trabalhadores, ou de representantes dos trabalhadores. Bom, enfim, com isso, nós temos, com isso nós temos a revogação da súmula 310 e a pacificação no Tribunal Superior. Opa, pô, de manhã foi melhor, né? De manhã foi uma musiquinha, né? Pelo menos a gente podia dançar. Mas não tem jeito. Desculpa, a manifestação está muito pesada, né? Tá muito modorrenta, né? Mas é uma discussão, que precisa ser travada. Mesmo lenta, mesmo modorrenta, mesmo dando sono, é uma discussão que precisa ser travada. Porque é uma discussão que deve levar ao dirigente sindical uma segurança em termos de atuação. É uma mudança de paradigma. Nós estamos muito preocupados e sempre estivemos muito preocupados naquela discussão que eu chamo de feijão com arroz do direito do trabalho. O trabalhador é demitido, vai lá no sindicato, o sindicato disponibiliza um serviço de advogados, de assistência jurídica para esse trabalhador, e o sindicato ingressa em juízo para buscar verbas resilitórias, basicamente, para discutir hora extra, para discutir fundo de garantia. Acredito que esse tempo está passando. Acredito que esse tempo, na verdade, já passou. Nós vamos precisar mudar os paradigmas. Nós vamos precisar estar preparados para manter esse tipo de intervenção? Óbvio. Óbvio. Para discutir as novas situações que estão sendo apresentadas pela Lei 13.467. Mas nós precisamos buscar uma outra forma de intervenção. Nós precisamos buscar uma forma de intervenção na esfera coletiva. Porque aí o sindicato vai mostrar, não só para os trabalhadores, não só para a categoria, mas para a sociedade, que tem uma importância ímpar, diferenciada. E isso precisa, o trabalhador precisa enxergar isso, o trabalhador precisa acreditar nisso. Hoje, quando eu falo em sala de aula sobre entidade sindical, eu tenho poucos alunos me dando atenção. E a maioria dos meus alunos, a maioria, é constituída de trabalhadores. Muita gente que trabalha com carteira assinada. E a única coisa que eles se lembram é do desconto no mês de março. É a única referência que os meus alunos têm em relação ao sindicato. Ah, no mês de março cobra sim, cobra lá uma contribuição, não sabe nem que contribuição quer. Quando a gente discute lá as principais formas de custeio, a contribuição sindical, a contribuição associativa, a contribuição confederativa, né? Eles confundem, trocam umas pelas outras. Por quê? Porque nenhum de nós recebe uma informação de qualidade em relação aos sindicatos.
profissional do direito, os advogados que estão aqui me ajudem, profissional do direito, em regra, não estuda o direito sindical. Essa discussão não é travada nas salas de aula. Eu mantenho um enfrentamento com a coordenação da faculdade onde eu leciono, porque eles querem que eu inicie o meu programa discutindo prescrição e outras situações do direito individual, e eu não faço isso, eu ignoro solenemente e abro as minhas aulas discutindo a Organização Internacional do Trabalho, aí depois a organização sindical, a negociação coletiva, a greve, dissídio coletivo, a ação de cumprimento, a ação anulatória e a ação civil pública. Porque a gente não vê isso em regra. Agora pense numa coisa. Esse estudante de direito, não recebe essa informação. Passa 5 anos na faculdade e não entra ninguém em sala de aula para discutir com ele o direito sindical, para discutir seriamente. Eu conversava isso um dia com o professor Gerson Marques, e ele falou para mim assim, a experiência que eu tenho nos locais onde eu leciono ou lecionei, é que normalmente a pessoa que vem dar aula não é um especialista na área. Então é pior ainda. Porque se não tem direito sindical, se não tem a discussão de direito sindical, onde tem, não é um especialista. E aí você imagina a deturpação que vai ocorrer no processo de formação desses estudantes futuros profissionais. É esse garoto, é essa garota, que vai fazer os 5 anos da faculdade e que depois, porque pode estudar, vai prestar concurso e vai sentar numa cadeira, com membro do Ministério Público, com membro da magistratura, e outras carreiras do direito. Isso não é só a magistratura do trabalho, não é só o Ministério Público do Trabalho. É o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a magistratura estadual, a magistratura federal. Assessoria, consultor, enfim. Defensoria. Quer dizer, são estudantes ou ex-estudantes agora profissionais que quando ouviram falar de sindicato, ouviram falar mal. Eu estava dando aula uma vez, numa turma da noite, e uma aluna pegou um cartão. Claro que não é esse aqui, que esse é o cartão da porta aqui do hotel. Um cartão azul, assim, e ficava brandindo, eu falando sobre greve. E ela brandia, Álvaro, o cartão lá do fundo da sala. E aquilo foi me incomodando. Eu disse, o que você precisa falar, moça? Qual é o problema? E ela com o cartão na mão assim. Esse aqui é meu cartão da Caixa. Eu digo, sim, e daí? O senhor não é membro do Ministério Público? Sou. O senhor não é procurador do trabalho? Sou. Então por que o senhor não faz nada? Eu falei, não faz nada de quê, moça? Dessa greve que o senhor está falando aí dos bancários. O senhor tem que fazer alguma coisa. Eu digo, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Porque eu recebi o meu cartão e não posso usar, porque a agência está fechada. Vocês já viram o escrito do Gerson, que ele identifica a greve como um direito antipático? É interessantíssimo. Tem um outro professor da Bahia que teria dito em sala de aula, porque ele não escreveu isso no livro dele, o professor Washington Luiz da Trindade, que a greve é o direito de prejudicar. E seja um direito antipático, ou seja o direito de prejudicar, a greve é isso mesmo. Em greve todo mundo sai prejudicado, o trabalhador também, que as pessoas acham que o trabalhador que está fazendo greve não sofre prejuízo. As pessoas acham que só ela que sofre prejuízo. Só o meu cartão aqui que eu não posso ir lá na Caixa, eu não posso usar porque a Caixa está fechada. Porque está todo mundo em greve. Então esse é o perfil do profissional do direito. O profissional do direito que faz um concurso, que passa num concurso, mas que só escutou falar mal de entidade sindical e de dirigente sindical. A gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Isso aí não é essa a discussão.
Eu passei a ser extremamente tolerante depois que eu descobri que na vida tem gente que torce para o Vasco da Gama, por exemplo. Isso me deixou assim um quadro de tolerância absoluta. Eu não consigo compreender como uma pessoa torcer para o Vasco da Gama. Deve ter um vascaíno aí, ó. Já está levantando o braço. Aí, ó. Não, o Botafogo eu não falo mais não, porque eles choram. A gente não pode falar nada que chora. Aí é um negócio complicado. Eu gosto mais dos vascaínos, nosso vice preferido. Enfim, brincadeiras à parte. É só para a gente sacudir um pouquinho. Está todo mundo aí meio dormindo. Eu também. Mas é um problema gravíssimo. Gravíssimo. E a gente não consegue enxergar esse problema. Sabe, porque você tem uma confusão lá no seu município, no seu sindicato. Ah, meu Deus do céu, recebi aqui uma intimação do Ministério Público do Trabalho. Ah, meu Deus, o coitado do Rogério, quase apanhou aqui, finalzinho da manhã. O Neto ficou mexendo com ele aqui quando acabou. Ele me pegou pelo braço e falou assim, o Rogério ficou zangado, não. Eu falei, claro que não, pô, o Rogério é do bem, um cara nosso, sabe que o processo democrático é esse. Você tem que abrir a discussão, enfrentar a discussão, cada um tem um ponto de vista. Você não pode ser intolerante, achar que só você que está certo, só você que tem razão. É por isso que às vezes nós nos encontramos num quadro como esse. Porque você precisa buscar essa informação e às vezes você vai encontrar um profissional, que só recebeu informações desabonadoras dos sindicatos e dos dirigentes sindicais. Agora transfira essa cantilena toda para o que nós estamos discutindo. Da absoluta necessidade de trabalhar em conjunto com o Ministério Público. Porque muitas vezes nós avançamos. Vocês acompanham a discussão do amianto? Tem alguém aqui que acompanha de perto a discussão do amianto, o enfrentamento do amianto? Não, doutora? A discussão do amianto é conduzida de braços dados com as entidades dos trabalhadores. Não é possível continuar morrendo gente por causa do amianto. Banido no mundo todo. No Brasil mata o camarada que trabalha lá na mina, mata o camarada que vende a telha de amianto na loja de ferragem, mata a mulher dele porque ele chega lá com a roupa toda suja, impregnada daquela fibra, e ela respira aquela fibra. Adoece o filho porque ele chega em casa sujo com aquela roupa e abraça o filho, abraça a filha, e vai adoecendo e matando. E fica 30, em média 30 anos, mas pode ser 20, pode ser 40, mas em média 30 anos, no organismo sem se manifestar. E aí, ó, exame admissional, exame demissional, pô, mas ele saiu daqui, estava bem, trabalhou aqui 20 anos, saiu bem, está aqui o exame, e aí 5 anos depois o bicho morre. Pulmão vira uma pedra, câncer, né, asbestose e doenças por conta do contato com a fibra do amianto. Isso é trabalhado em conjunto. São avanços, exemplos de avanço de um trabalho em conjunto do Ministério Público com as entidades sindicais. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode fazer igual a esquerda faz, que só procura as diferenças para se afastar cada vez mais. Nós precisamos procurar as nossas convergências. Tem um vídeo, agora lembrei agora, do Almir Pazianotto. Tem um vídeo, vocês já assistem, pode assistir no YouTube, é um vídeo sensacional, chama ABC da Greve. Esse vídeo foi feito pela equipe do Leon Risman, cineasta que já faleceu, que foi para o ABC em 79 para filmar o filme Eles Não Usam Black Tie. Um filme sensacional, sensacional, onde a Fernanda Montenegro, para variar, só para variar, dá um show. Um personagem fantástico daquele filme. E aí tem uma cena no ABC da Greve, que mostra o Pazianotto novinho, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, negociando a greve de 79. E aí, depois que é feito o acordo, ele está conversando, agora não me lembro exatamente se era com o então delegado regional do trabalho, um representante
do Ministério do Trabalho, que na época o ministro era o Murilo Macedo, e tem até uma semelhança física com o Temer, não tem o Murilo Macedo? Os dois têm cara de vampiro, né? Os dois sugam. O Murilo Macedo sugou, o Temer suga, é o sangue do povo brasileiro. Enfim, e aí o Pazanotto faz uma piadinha, né? Não, nós chegamos aqui a um acordo, então nós estamos aqui com as nossas, como é que é? Chegamos aqui com a nossa convergência. Aí eu acho que ele se toca que está em plena ditadura militar, né? Aí ele fala assim, não, é melhor a gente não usar essa palavra convergência, né? Talvez querendo dizer da convergência socialista, um grupo, né, de militantes da esquerda no Brasil. Mas enfim, voltando aqui ao que interessa. Tem um outro exemplo importante. Vocês acompanharam o desfecho do caso Shell Basf na Justiça do Trabalho? Alguém aqui acompanhou? Acompanhou, Paulínia? Vocês ouviram falar do filme Erin Brockovich, com a Julia Roberts? Não, pelo menos para ver a Julia Roberts, pô. Peraí, vamos combinar. A Julia Roberts faz o papel de uma secretária de um escritório de advocacia. Esse filme é sensacional. E ela consegue reunir as pessoas de uma determinada comunidade que foram afetadas por uma indústria química. A indústria polui tudo, fica tudo intoxicado, lençol freático, e sai gente adoecendo, gente morrendo, e fica todo mundo, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela começa a investigar, por conta própria ela vai investigando. Tem uma cena muito interessante, ela muito bonita, né? O rapaz do departamento lá de águas, lá do condado, ele fica embasbacado com a presença dela, e ela se aproveita disso e rouba os documentos. Furta, cata os documentos todos. Esse caso Erin Brockovich representa, no direito dos Estados Unidos, uma ação chamada Class Action, ação coletiva. É a Class Action que origina a nossa ação civil pública. É a forma que nós temos para enfrentar essas questões de ordem coletiva, para buscar uma providência do Estado, providência essa, que até que horas que eu vou aqui, ó, Deus do céu, pô gente, perdoe aí, eu esqueci aqui, são 6h10 já, ainda bem que não é hora do almoço, o jantar é mais tarde, né? Se fosse meio-dia já estava todo mundo querendo me bater, mas deixa eu só fechar esse caso da Erin Brockovich, porque é muito interessante. Então o que ela faz? Ela vai reunindo as pessoas, ela conversa com as pessoas, ela vai convencendo as pessoas a ingressar com a ação. Entrar com uma ação judicial nos Estados Unidos não é igual entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho do Brasil, não. É caríssimo. Tanto que o Instituto da Arbitragem nos Estados Unidos é muito mais utilizado do que a demanda judicial. A arbitragem funciona, é rápida, é privada. O Poder Judiciário, não. Usar o Judiciário é muito caro. Então, ela vai convencendo as pessoas, e eles ingressam com a ação, e depois a empresa acaba fazendo, né, um acordo, e pagando uma indenização milionária para todas as pessoas que foram atingidas. E o que o caso Erin Brockovich tem a ver, fora a discussão da class action, com a justiça no Brasil? É que no Brasil, em Paulínia, o Álvaro lembrou ali, nós tivemos um caso, pelo menos 3 a 4 vezes, mais grave do que aquele caso relatado no filme Erin Brockovich. No caso Shell Basf, nós tivemos uma planta de produtos químicos, de agrotóxico, de veneno. Essa planta funcionou durante anos. Primeiro com a Shell, depois com a Basf, daí caso Shell Basf. Muitas pessoas morreram. Pessoas perderam os dentes, o cabelo, câncer de pele, câncer disso, câncer daquilo, por conta da intoxicação.
empregados, terceirizados, prestadores de serviço, autônomos, todos aqueles que circularam no complexo, de uma forma ou de outra, acabaram prejudicados. As pessoas que tinham pequenas propriedades ao redor do complexo químico, terra destruída, doença, água contaminada, foi um desastre. O Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com a ação e conseguiu a condenação desse complexo, por conta do crime em relação ao ambiente de uma forma geral. Coube a nós, do Ministério Público do Trabalho, em uma ação civil pública, que só foi possível ser aforada por conta dos sindicatos representativos daqueles trabalhadores, e por conta de uma associação das vítimas que foi formada. Ou seja, não se trabalha nesses casos mais graves sem uma articulação. Não é possível trabalhar sem uma articulação. Trabalhar sim, com o objetivo de vencer uma demanda. É o maior acordo que a Justiça do Trabalho já fez. E eu tive a ventura de ser procurador-geral do trabalho na hora que essa demanda chegou no TST para ser julgada. É um caso que eu vou guardar para o resto da vida na minha memória, pelo que aconteceu e pelas repercussões, pelos reflexos depois que nós encerramos a demanda. O que aconteceu ali foi um desastre de proporções quase que inimagináveis. Vejam só, a segunda vara do trabalho de Paulínia, sentença de primeiro grau, condenou. Quando o processo chegou em Brasília, no TST, a vara condenou, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas manteve a condenação, e aí vem com recurso para o TST. Ali já se especulava que a condenação atingiria R$1 bilhão. R$1 bilhão. Quase o dinheiro que o GEDEL tem guardado. E digo, olha, se esse processo for a julgamento no TST, ó, o TST vai cortar essa indenização. E eu tinha absoluta certeza que o TST ia cortar. Era presidente do tribunal o ministro João Dallazem. Eu era procurador-geral, começamos as nossas audiências, porque a Shell e a BASF trouxeram uma equipe de advogados que eu nunca vi de tamanho e de competência igual. Primeiro que eles não são bobos, trouxeram os advogados deles, veio advogado dos Estados Unidos, veio advogado da Alemanha, veio advogado da Holanda, onde essas empresas têm as suas bases mais importantes. E o que eles fizeram aqui? Contrataram alguns medalhões e contrataram gente ligada à defesa dos direitos humanos. Olha que perspicácia. Bota um medalhão como o Pedro Dallari, filho do Dalmo Dallari, bota o cara lá defendendo a empresa. Eu disse, peraí, porra. Se esse cara está aí defendendo a empresa, ou seja, os interesses da empresa são de resolver o problema da melhor forma possível. Estão preocupados com os direitos dos trabalhadores aqui. E nós fomos para a negociação. E aí o presidente do TST queria que fosse construído um hospital, lá em Paulínia. Ele vai construir um hospital na Lua. Nessa demanda nossa, não vai construir hospital coisa nenhuma. Primeiro, porque o município não precisa. Segundo, porque o prefeito é corrupto. Isso vai dar em água. Digo, não, construímos uma hipótese, construímos uma proposta de acordo. A nossa proposta era a seguinte: R$200 milhões de indenização de dano moral coletivo. Você deve estar, porra, mas não estava em 1 bi? Você vai fazer uma proposta de 1/5 desse valor? Sim, porque aquele 1 bi também ia virar água, com julgamento no TST. R$200 milhões de dano moral coletivo. Para fazer o que com esses R$200 milhões? Para ficar à disposição do juízo, da segunda vara de Paulínia, para que nós conseguíssemos projetos que fossem desenvolvidos em defesa da sociedade, em defesa daqueles trabalhadores, em defesa daquelas famílias, em defesa daquela comunidade que foi
drasticamente atingida e prejudicada. Que projetos são esses? Não sei. Se eu tivesse bola de cristal, eu ganhava na Mega Sena, eu não estava aqui enchendo o saco de ninguém. Claro que eu esperava para ganhar sozinho, né? Sou bobo, né? O que mais? 186 milhões de reais de indenização de dano moral individual para ser pago a cada uma daquelas pessoas que foram prejudicadas. Só aí já deu quase 400 milhões de reais. A condenação era de 1 bi. Estimativa nossa, né? Com a correção. O que mais? Cerca de 1.150 pessoas com assistência médica, odontológica, isso não estava na sentença, não tinha assistência odontológica, mas teve gente que perdeu o dente, ficou banguelo, ficou da dentadura, aquela perereca lá, aquele negócio nojento, porque caiu o dente todo, cara. Doença. Aí o sujeito até a cara de pau e diz assim, não, isso aí é porque ele não sabe escovar o dente. O trabalhador não sabe escovar o dente, aí ele vai no dentista e manda arrancar, porque está com cara, ele manda logo arrancar, apodreceu. Aí o outro está careca, não, ó, eu estou careca, eu vou lá entrar nessa fila aí para arrumar um dinheiro também, para botar uma peruca igual aquela do Fux, né? Maldade isso, né? Sacanagem. Enfim, assistência médica, odontológica, integral, vitalícia e sem discussão de nexo causal. Nós identificamos quase 1.150 pessoas, relacionamos essas pessoas, e essas pessoas então passaram a ter o direito a essa assistência. Tinha um colega nosso, um procurador lá de Campinas, que foi contra essa parte do acordo, porque ele queria que fosse contratado um plano de saúde. Eu falei, vai contratar qual plano de saúde? Ah, contrato o Bradesco, se o Bradesco quebrar. Como é que essas pessoas ficam? Mas se você quiser que a empresa seja responsável, a empresa pode quebrar. Falei, tá bom, até pode, mas porra, o trabalhador foi trabalhar para a empresa, eu vou fazer o quê? A empresa é a responsável. E são empresas que têm patrimônio. São multinacionais poderosíssimas. Cara, se quebrar uma Baixa, se quebrar uma Shell, pô, complicou o negócio. Então foi essa proposta que nós fizemos. Eu apresentei a proposta do ministro João Dallazem, presidente do TSE, disse, doutor Camargo, eu não vou nem considerar essa proposta. Pois não, presidente? Obrigado. Fico tão feliz quando eu vejo essas plaquinhas. Pelo menos tem sempre segurando a plaquinha uma moça bonita, né? Pelo menos isso. O dia que botar marmanjo segurando essas plaquinhas, aí a gente desconsidera mesmo. Barbado, então, pelo amor de Deus. Enfim, o presidente não considerou a minha proposta. Tá bom, presidente, o senhor faz consignar na ata. É absolutamente tranquilo. Sabe por quê? Ele estava nos últimos dias de mandato. Não considera a proposta, lança na ata, acaba a audiência ali, a gente ia esperar acabar o mandato dele e assumir o Carlos Alberto, o ministro Carlos Alberto, e rapidamente, no dia seguinte, eu já estava lá batendo na porta do Carlos Alberto, falei, ministro, vamos conversar. Está acontecendo isso, assim, 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 assim. Camargo, espera um pouco. Deixa eu sentar lá na cadeira. Bom, sentou na cadeira, fez discurso da posse. Eu gosto muito do ministro Carlos Alberto, como gosto do ministro Dallazem. O ministro Dallazem é uma pessoa séria. Aliás, nesse período agora, de enfrentamento com o ministro Ives, ele tem sido fundamental. Que é o decano, ele tem sido fundamental. Mas cansou. Já avisou que vai embora agora em novembro. Porque o Ives, ninguém aguenta. E eu conheço aquela figura. Tá vendo? Viu? Cortou meu som. Não é? O Ives é o primeiro colocado no nosso concurso, ele era do Ministério Público do Trabalho. Primeiro colocado no meu concurso. Pois é, enfim,
Aí conversei com o ministro Carlos Alberto, expliquei a ele o que estava acontecendo, ele marcou uma audiência, nós apresentamos a proposta e as empresas concordaram. Maior acordo que a Justiça do Trabalho teve. Para fechar essa conversa fiada, sabe o que aconteceu com os 200 milhões de reais de indenização de dano moral coletivo? Nós selecionamos vários projetos. Muita gente encaminhou o projeto para receber parte do valor. Universidades, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Campinas, Unicamp, PUC de Campinas, várias universidades encaminharam projetos. Várias universidades foram contempladas. Algumas instituições da sociedade civil também encaminharam projetos. Claro, nós tivemos mais de 25 projetos. Nós selecionamos os melhores. Mas o projeto que mais me orgulha levou 90 milhões de reais. Eu até me arrepio. Toda vez que eu falo, eu me arrepio. Porque foi para o Hospital do Câncer de Bauru. De Bauru não, de Barretos. Lá da terra, lá do peão. O Hospital do Câncer de Barretos é uma referência no mundo. Inúmeras pesquisas são realizadas no Hospital do Câncer de Barretos com pesquisadores do mundo inteiro. E eles ganharam 90 milhões de reais e avançaram tremendamente. Agora eu vou encerrar essa história, contando duas passagens rápidas. Eu estava fazendo uma palestra em Petrolina, eu ainda era procurador-geral, estava fazendo uma palestra em Petrolina, no interior de Pernambuco, convite da OAB de Pernambuco, e sempre cito esse exemplo como um exemplo de sucesso de uma ação coletiva, de uma intervenção articulada, Ministério Público, Sindicato, Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho. E aí, quando eu terminei de falar, vem as perguntas, alguém levantou o braço, falou, eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu só quero dizer para o doutor que aqui, aí do outro lado do rio, como é que é aquela, Bahia, como é que é? Juazeiro. Então, a Petrolina, do outro lado do rio, Juazeiro, na Bahia. O rapaz falou assim, aqui em Juazeiro, eu sou de Juazeiro, moro em Juazeiro, tem um serviço social aqui da Ivete Sangalo. Esse serviço social da Ivete Sangalo leva as pessoas lá para o Hospital do Câncer de Barretos. E é esse Hospital do Câncer de Barretos é que salvou a minha mãe. Aí não tem como você não ficar emocionado. Fui dar uma aula na Universidade Católica lá de Campo Grande, onde eu já fui professor, morei em Campo Grande 10 anos. Fui chefe da Procuradoria lá há muito tempo. Fui lá fazer uma palestra, não, dar uma aula na pós-graduação. Aí dei esse exemplo. Aí mais uma vez uma pessoa levanta o braço e fala assim, a minha família, tem gente da minha família se tratando lá. Se não fosse esse dinheiro, talvez nós tivéssemos perdido gente querida. O Hospital do Câncer de Barretos está abrindo outras sedes em várias cidades por conta do investimento que foi feito com uma ação civil pública e um acordo realizado em uma ação civil pública. Uma ação coletiva que só foi vitoriosa porque os procuradores do trabalho, articuladamente, estiveram junto com as entidades sindicais. Eu acho que isso é uma profissão de fé. Eu acho que a gente precisa acreditar que é possível, porque nós temos exemplos que provam que é possível. Agradeço muito a atenção. Estou à disposição para as perguntas.